O Identity funciona com um novo conceito arquitetural que está surgindo aí aos poucos no mundo do desenvolvimento web, chamado Page Model. O que seria um Page Model? Bom, um Page Model é como se fosse um controller. Como assim, como se fosse um controller? Seguinte, eu quero que você pense em um controller normal aqui no ASP.NET. Bacana. Dentro de um controller, você tem várias actions. E essas actions podem retornar diferentes resultados. Podem retornar diferentes caminhos. Então eu posso ter uma action que retorna uma view chamada listagem. Eu posso ter uma action que retorna um arquivo. Eu posso ter uma action que retorna um JSON. Eu posso ter uma action que retorna outra view chamada admin. Entende? Então, dentro de um controller, eu tenho várias ações. Eu tenho várias, entre aspas, páginas, né? Vários caminhos que eu posso seguir dentro de um controller, tá? O que seria um Page Model? Um Page Model é como se fosse um controller, só que dentro desse controller eu tenho apenas uma action, uma única action, que se referencia apenas a uma única página. Então, a gente pode fazer uma analogia e dizer que um Page Model é como se fosse uma action que é independente de um controller. Se a gente for fazer uma analogia aqui dentro do ASP.NET Core, tá? É como se fosse um controller que é focado em controlar apenas uma única página, tá? Uma única página. Então, isso que é um Page Model, certo? Então, o Identity, ele funciona com essa arquitetura. E sempre que você manda ele gerar um arquivo para você customizar, ele vai gerar esse arquivo com a página CSHTML, que foi a página que a gente customizou lá na aula passada, e ele vai gerar um Page Model, que é esse arquivo aqui com nome meio estranho. Para isso ser considerado como Page Model, ele precisa ter esse padrão de nome aqui, né? O nome do arquivo lá da view.cs, né? .c#. E aí ele precisa estender aqui da classe Page Model. Essa classe, ela é bem inchada, digamos. Eu vou explicando ela aos poucos, mas o que a gente vai focar nessa aula é nessa classe aqui chamada Input Model, que está sendo declarada dentro da classe Resist Model, né? Então você tem uma inner class, uma classe dentro da outra. Vamos lá. Por que essa classe Input Model é importante? Essa classe Input Model, ela trabalha com um conceito da arquitetura Page Model chamado Bind Property. Tá? O que é que significa Bind Property? Uma tradução literal ao pé da letra seria conectar a propriedade, né? Ligar a propriedade. Mas ligar a propriedade aonde? Ligar a propriedade na view. Então, a arquitetura Page Model, ela tem isso. Você consegue definir propriedades dentro dessa arquitetura e linkar essas propriedades diretamente na sua view. Tá? É como se fosse você tipando a sua view, como a gente viu lá no curso de Entity Framework. Tá? Quando você passava o model da view. É como se fosse isso. Só que de uma forma mais implícita. Tá? Então, vamos lá. Essa classe Input Model, ela é responsável por definir todo o design do seu formulário. No meu formulário atual, eu recebo e-mail, eu recebo senha e eu recebo confirmar senha. Note aqui que o nome dos campos dessa classe são e-mail, password e confirme password. Se eu vier aqui no meu formulário, eu consigo ver que os três campos que existem se relacionam exatamente com isso. Ó, input.email, input.password, input.confirmPassword. Então isso quer dizer que através da arquitetura Page Model e com o conceito de Bind Property, com essa notation aqui, né,
Eu tô linkando esse meu tipo de dado à minha view. Basicamente isso, tá? Então isso quer dizer que eu posso customizar os dados que eu recebo do meu formulário simplesmente modificando essa classe aqui. Então, por exemplo, se eu quiser receber mais dados do meu formulário, tipo o nome da mãe, nome do pai, o nome completo do usuário, eu posso. Eu posso simplesmente adicionar 2 campos novos aqui. E é o que a gente vai fazer nessa aula, beleza? Posso adicionar quantos campos eu quiser, na verdade. Eu acabei confundindo a informação, perdão. Então, assim, é para isso que serve essa propriedade aqui de input model. E esse relacionamento entre uma propriedade e uma view, ela só consegue existir por causa do conceito de page model. Beleza? Bacana. Além disso, nessa classe aqui, você tem um recurso muito bacana do ASP.NET chamado Data Annotations, que inclusive a gente vai ver esse conceito de Data Annotations no direto ao ponto que sai ou saiu, dependendo da época que você estiver vendo esse curso, no mesmo dia que esse curso foi lançado. O direto ao ponto, validação de formulários com ASP.NET. Então, Data Annotations, esses recursos aqui, eles servem justamente para fazer a validação automática de formulários. Tá? É para isso que eles servem. Bacana? E a gente vai ter um direto ao ponto exclusivo só falando sobre eles. Mas enfim, tá bem claro aqui que é o seguinte, ó, aqui ele tem, por exemplo, uma anotação para dizer que um campo é obrigatório. Ó. Ele está falando que o e-mail é obrigatório, está falando que a senha é obrigatório, está falando que o confirm password não é obrigatório, mas eles têm um recurso aqui chamado compare, que vai comparar um campo com outro, ou seja, data annotations, eles têm várias anotações que servem para você validar os seus formulários, os seus dados automaticamente. Isso é muito bacana, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se você parar para olhar, sempre que você insere uma informação errada aqui, pipoca um erro para você. Tá vendo? E esse erro, ele está em inglês, como você pode ver. E se você quiser traduzir esse erro, como é que você faz? Simples. Você vem aqui nas suas data annotations e você simplesmente traduz esses textos aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, ó, a senha, então você pode fazer assim, ó, esse 0 aqui é o nome do campo, né? A senha deve ter pelo ao menos 2, vou colocar char, né, caracteres. No caso aqui, e no máximo 1 char. Esse 0 aqui é referente ao nome da propriedade. Esse 2, ele é um valor que está sendo injetado aqui através dessa propriedade aqui, ó, minimum length. Tá? Então você consegue aumentar ou diminuir o tamanho mínimo para a senha. Atualmente é 6. Tá? Então ele vai inserir essa informação aqui no 2. Ó. E aqui o máximo ele vai pegar esse valor aqui, ó, 100. É bem confuso, eu sei, mas você consegue modificar esses textos, tá? Inclusive você consegue mudar isso aqui, ó. Ele vai alterar o nome de display. Então, tipo, password você consegue alterar para senha, que é esse valorzinho aqui, ó, tá? Por exemplo, eu posso continuar modificando mais. Eu posso vir aqui e modificar, por exemplo, essa mensagem. A senha, as duas senhas precisam ser iguais, por exemplo. Então você vai ver melhor como fazer essa questão de validação lá no nosso direto ao ponto. Mas aqui eu estou só mostrando para você que você consegue alterar, beleza? Então se eu recarregar aqui, ó, tá vendo? As duas senhas precisam ser iguais. A senha deve ter pelo menos 6 caracteres e no máximo 100. Então ele conseguiu alterar aí os textos, tá bom? Então beleza. E se eu quiser modificar o meu formulário, né, para receber mais informações, como é que eu faço? Você vem aqui e adicionar mais propriedades, simplesmente. Então eu posso vir aqui, adicionar uma propriedade pública. Por exemplo, eu quero receber o nome completo do usuário. Então nome completo.
Não se esquece do get set. E é isso. Qualquer nova informação que eu quiser, eu posso criar uma nova propriedade aqui e linkar essa propriedade à minha página do Identity. Como é que eu faço isso? É bem simples. É só você ver o exemplo aqui, né, do que está acontecendo. Então eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Vou até copiar. E aqui eu vou colocar nome completo. E aqui no ASP4, como a gente viu lá no curso de Entity Framework, eu consigo mudar isso. Por exemplo, eu consigo dizer com qual propriedade eu quero linkar esse input, né? No caso, eu quero linkar esse input com a propriedade, vou até colocar maiúsculo aqui, ó. Nome completo. Deixa eu copiar. Então, eu quero linkar essa propriedade com o nome completo. Mesma coisa aqui. Tá? Outra coisa, essas mensagens de validação que aparecem, elas aparecem aqui nesse spam, tá? Então, se você não quiser mensagens de validação, basta você apagar esse spam aqui, tá? Ok, então, beleza. Tá aí, gerei mais um campo, olha só. Tá aqui mais um campo, nome completo, tá? Então, vamos criar um login aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, som. 1, 2, 3, som. Pronto. Nome completo, Victor Lima. Ele vai mandar o formulário para mim, mas ele não vai cadastrar nenhuma informação extra, né? De nome completo, de nada. Tá? Bom, então é assim que você trabalha aí com os Page Models. Isso é só o início, ainda vou falar mais sobre eles, tá? Mas, beleza, a gente conseguiu modificar o nosso formulário e tal. Mas como é que eu fazeria para pegar essa informação aqui de nome completo, e fazer alguma coisa com ela, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Então é isso, eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.